Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Socorrista Maria de Betânia. Quem está aí no fundo consegue ouvir? Ok. Então vamos assim nos preparando para a nossa subida vibratória, nos conectando com este momento, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, nos amparando, nos auxiliando nos trabalhos da noite. Então vamos assim mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, fechando os nossos olhos, dando uma ordem de relaxamento ao nosso corpo físico e assim, bem tranquilos, vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, este companheiro que nos acompanha durante toda a nossa jornada. Vamos nos ligando às equipes de proteção e limpeza de ambientes, representadas por Itaporã, Brogotá e seus índios, Princesa Isabel e seus negros, Suamia e os filhos do deserto. Vamos pedindo carinhosamente a esses irmãos que façam um novo repasse neste salão, nesta casa, deixando bem protegido, bem preparado para os trabalhos da noite. Vamos nos ligando à patrona de nossa casa, Maria de Betânia, ela que nos recebe, nos acolhe com tanta amorosidade. Vamos nos ligando aos veneráveis e suas fraternidades do espaço, representadas pelo comandante Edgar Armon, Dr. Bezerra de Menezes, Ramatiz, Razim, Hilarion e Emmanuel. Vamos saudando esses queridos irmãos com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Vamos nos ligando a Ricardo e os cruzados, pedindo a esse irmão que destaque um ou mais de seus soldados para a honra e guarda de nossa casa. Vamos nos ligando ao anjo Ismael, o anjo preposto do Cristo para a pátria do Evangelho. Vamos nos ligando aos apóstolos do Cristo, representados na figura de Maria de Magdala, essa irmã que foi o nosso maior exemplo de reforma íntima e de amor ao nosso Mestre Jesus. Com essa irmã querida, vamos até a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a quem pedimos que nos cubra com o seu manto azul de luz, que dulcifique os nossos corações para o amor, para o perdão e para a alegria de viver. E com nossa mãezinha querida, vamos até o seu Filho, o nosso amado Mestre Jesus, a quem agradecemos por toda a sua proteção, por todo o seu amparo, pelos seus ensinamentos, pelo seu evangelho de luz. E com o nosso Mestre amado, vamos elevando o nosso pensamento ao mais alto e de joelhos em espírito vamos até o nosso Pai Criador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos abraçando carinhosamente o palestrante da noite, o Nivaldo. Seja Boa noite.
Muito bem. Alô? Agora sim, agora nos ouvimos. Nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título geral: Não se pode servir a Deus e a Mamon. Bom, a primeira coisa que precisamos então é refletir ou nos relatar o que Lucas coloca no seu Evangelho, que foi a colocação que ele designou que Jesus, em algum momento, disse o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrecerá a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Bem, importante a gente primeiro entender essa simbologia, né? Jesus, através de suas parábolas, ele fala de maneira simbólica, de maneira que a gente pense, entenda as coisas e possa analisar o ensinamento dele com várias significâncias. Primeiro precisamos ver o que era Mamon há 2000 anos atrás, né? Jesus diz: não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, há 2000 anos atrás, na Palestina, era o Deus das riquezas, né? Então, de maneira simplificada, o que Jesus quis dizer: olha, você não tem como amar a Deus e a riqueza material, até porque Jesus já tinha, antes desta passagem, ele já tinha dito: o meu reino não é deste mundo. Então, Jesus tinha deixado claro, né, de que o mundo era mais do que aquilo que no mundo físico, material, nós entendíamos naquela época. Portanto, ele entendia que você não tinha condições, ninguém tinha possibilidade de pensar, viver conforme as regras, as leis, os interesses das leis divinas, ao mesmo tempo em que pretendia ou tentava viver dentro das leis materiais, das leis físicas e, portanto, o que ele intitulou as leis da riqueza. Mas é importante também nós lembrarmos que quando Moisés coloca que seguir a Deus, o que será que Jesus está se referindo naquele momento, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz uma outra passagem logo em seguida, citada por Mateus, por Lucas e por Marcos, onde ele começa dizendo assim: um homem se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, o que é preciso para alcançar a vida eterna? Ok? Vejam, este jovem estava preocupado em entender como ele conseguiria então estar em condições para a tal vida eterna, que é a vida do Espírito, né? E Jesus diz a ele que se queres entrar na vida, guardai os mandamentos. E aí Jesus explica a ele: que mandamentos? Jesus lhe explica os mandamentos da lei de Moisés, né? Claro, temos que ter em mente que Jesus
era judeu, ele vivia no povo hebreu, ele seguia a lei trazida por Moisés, que era a lei vigente na época e era a explicação das leis divinas que estavam vigentes na época. Então, não havia possibilidade de que Jesus propusesse, né? Olha, segue outra coisa. Não, siga as leis, né? Resumidamente, a lei de Moisés propõe que a gente possa honrar a Deus, honrar a vida, honrar a família, honrar a propriedade e honrar a palavra. Em linhas simplificadas, é isto que os 10 mandamentos de Moisés nos colocam. Ou seja, que você deve honrar a Deus, deve respeitar a vida sua e dos outros, deve respeitar a família sua e dos outros, deve respeitar a propriedade sua e dos outros e deve honrar a palavra, ou seja, não sair mentindo por aí. Então veja que quando Jesus coloca não se pode servir a Deus e a Mamon, a primeira coisa que nós podemos raciocinar é que é incompatível nós dizermos: eu vou seguir as leis de Deus, quer seja os mandamentos de Moisés, quer seja o Sermão da Montanha, conforme Jesus nos coloca o resumo da doutrina. Mas qualquer dessas doutrinas não faz o menor sentido a gente se dizer cristão. Eu sigo o Cristo e ser mentiroso. Não faz o menor sentido. É impossível. Porque quando nós mentimos, não importa a justificativa que você dê, não importa que não, mas sabe por quê? Pois é, então estaremos contrariando as leis divinas, ou seja, não estaremos servindo no sentido de seguir os ensinamentos da lei de Deus. Vejam como esse seguir a Deus e a Mamon é muito mais amplo do que num primeiro momento a gente pensa que é só adorar uma divindade, ou qualquer uma que seja. Não, ao contrário. E é aí que também cabe uma análise. O que é válido, o que é de valor na nossa vida, na nossa existência neste momento, né? Tudo bem, claro, eu preciso de um salário para poder comprar comida, eu preciso comprar roupas minimamente confortáveis, eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar água, tudo isso é verdadeiro. Jesus em nenhum momento propôs que você não fizesse nada disso. Ele sabia que nós vivíamos num mundo material e que essas coisas todas são necessárias para viver no mundo material. Porém, o que Jesus nos propõe é não estarmos no apego a estas coisas, né? Não vivermos em função destas coisas. Ou seja, temos que ter conforto? Temos. Temos que ter alimento? Temos. Temos que ter? Temos. Porém, aquilo que é necessário, né? Isso me faz lembrar, talvez muitos de vocês se lembrem, né, de um desenho animado em que um personagem do desenho animado cantava uma musiquinha, né, que ele dizia assim: necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Lembram do desenho, né? Era um personagem bonitinho, mas acho que era um ursinho ou coisa assim, que ele olha que ensinamento, o necessário, né? O necessário é o extraordinário, ou seja, aquilo que ultrapassa
o limite do necessário, ele é demais. E aí, quem for acompanhar a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo, vai encontrar nesse capítulo uma colocação muito interessante e curiosa. Porque, segundo Mateus, Lucas e Marcos, Jesus teria dito: se você quiser entrar no reino do céu, vende tudo que você tem. Vai para sua casa, vende casa, tal. Provavelmente, Jesus não teria dito vende tudo com a intenção de que ele vendesse tudo e virar, né? Porque no dia seguinte essa criatura ia comer o quê? Né? Ia morar onde? O que ele estava propondo interessante é: vende, dá, faz alguma coisa com tudo que lhe é supérfluo, aquilo que está acima do que efetivamente você precisa, né? E aí, nessa mesma linguagem, segundo Mateus, Lucas e Marcos, Jesus teria dito: eu vos digo em verdade que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Cuidado. Jesus não propôs, não faria o menor sentido ele propor: larga tudo que você tem e vai viver na rua. Não faria o menor sentido, né? Não teria nenhuma lógica você se integrar à miséria total, até porque esta miséria total iria levar você a fazer o quê? Né? Evoluir no quê? No que você ia melhorar como indivíduo na miséria total? Não é isto que vai fazer. Mas Jesus coloca ainda, segundo a narrativa de Mateus, Lucas e Marcos, ainda vos digo mais: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa história todo mundo conhece, né? Essa frase todo mundo já aprendeu, já leu. Cuidado. Camelo, que está traduzido para nós como camelo. Camelo também era o nome do animal, camelo, mas também era o nome da corda principal que puxava o mastro, segurava o mastro principal de um barco. Por que chamava de camelo? Porque essa corda, a mais forte, a mais grossa do barco, era feita de pelo de camelo. Por isso ela se chamava camelo. Daí faz sentido o que Jesus coloca. É mais fácil uma corda daquela enorme passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar. Cuidado! Jesus estava se referindo a aqueles ricos daquela época que esbanjavam, maltratavam, exploravam todos os outros, né? E tinham um comportamento inadequado. Jesus não estaria de nenhuma forma propondo que devia acabar com o rico. Não. Ele estava colocando que essa questão, tanto que na continuidade do Evangelho segundo o Espiritismo, há um item chamado resguardar-se da avareza, né? O que é resguardar-se da avareza? Cuidado para que você não seja avarento. Eu quero tudo para mim, nada para o outro, né? Afinal, vamos pensar assim, friamente. Se você morrer esta noite, amanhã você leva o quê? Não adiantou nada as riquezas, não adiantou sim
o que você fez, qual é o seu comportamento, qual é a sua atitude. Então, ok, veja, o avarento, ele pega dinheiro e guarda, ok? Por quê? Não, tudo bem, eu tenho que ser previdente, eu não vou ficar gastando dinheiro a rodo, porque amanhã ou depois eu posso precisar dele. Eu posso precisar para uma doença, para uma situação qualquer, imprevista, ok. Mas, na medida em que eu fico armazenando riqueza, eu estou produzindo o que com essa riqueza? Não estou produzindo coisa nenhuma, né? Não estou fazendo com que nem seja útil. Veja uma coisa assim, se eu pego um dinheiro e guardo, ok, daqui a um tempo eu tenho esse dinheiro, mas eu não estou produzindo nada. E se eu fizer alguma coisa que produza trabalho para alguém, por exemplo, né? Vou pegar o meu dinheiro e montar uma barraquinha, não sei, para vender pipoca, ou qualquer coisa assim. Então, eu estou fazendo um uso útil da minha riqueza? Sim, estou fazendo um uso útil da riqueza, né? Só armazenar o dinheiro, eu estou na situação da avareza, ou seja, eu quero ter um monte guardado para mim, mas que benefício esse monte de dinheiro traz até para mim mesmo, né? Até para mim mesmo. Se ele está lá parado, não é útil para coisa nenhuma, qual é a utilidade dele para mim? Então, nesse sentido, é que Jesus propõe resguardar-se da avareza. Cuidado em que você não seja avarento em todas as coisas, né? É muito curioso, nada contra quem quiser, fique à vontade, mas a criatura compra, por exemplo, uma Ferrari, uma Maserati, um Porsche. Bom, legal, bacana, você tem dinheiro, maravilha, nenhum problema, compra. Mas você já pensou no fato de que um pneu desse carro custa R$5.000? E que você dentro dele vai daqui de Pirituba até o centro da cidade em 45 minutos. Aliás, em qualquer carro, inclusive no ônibus, você vai em 45 minutos. Você não vai conseguir chegar mais depressa. Então, não, mas é confortável. Mas será que você precisa de tudo isto? Você precisa de todo esse conforto? Não tem outro veículo menos caro que possa lhe proporcionar o mesmo conforto? E com esse dinheiro você faz alguma coisa útil? É essa a questão. Não é a questão de ter o dinheiro, é o uso que você está fazendo dele. O Evangelho segundo o Espiritismo continua aqui com Jesus na casa de Zaqueu, né? O Zaqueu era alguém bem aquinhoado na época, que a gente poderia chamar de rico, e ele diz assim: olha, se for para entrar no reino dos céus, então eu quero doar todas as coisas que eu tenho. Seria na época uma entidade de caridade ou coisa assim. E Jesus diz: maravilha, ok, perfeito, você estaria, aquilo que você não precisa, você estaria sendo útil e buscando então viver aquilo que as leis divinas propõem. Inclusive, em seguida tem uma parábola, a parábola do mau rico, né? Esta parábola é uma historinha para a gente refletir, né? Diz que um cidadão rico conheceu um outro que era pobrezinho, então.
Só que esse rico era avarento, ele não dava um tostão para ninguém, ele não dividia nada com ninguém, ele vivia só na riqueza dele, com as coisas dele e tal. E esse outro indivíduo que era pobrezinho, ele dividia, ele batia papo com todo mundo, se ele tinha lá um sanduíche, ele dividia com os outros, né? Bebia junto, e de repente os dois morrem e os dois se encontram no céu. E o rico fica muito surpreso quando o tal do pobre é muito bem recebido pelos espíritos, bons espíritos e tal, e ele rico é deixado de lado. Diz assim, mas por que eu sou deixado de lado? Ele diz, porque o outro, com o pouco que ele tinha, ele ajudava os outros, participava, né, e você, com o que tinha, guardava e não ajudava ninguém. Vejam, Jesus não está nessa parábola criticando a riqueza, ele está colocando nos devidos lugares o que você faz com essa riqueza. Se você faz algo útil, perfeito. Se você não faz nada de útil, e aí acontece aqui no capítulo 16 uma outra chamada muito interessante. É a parábola dos talentos, né? É uma historinha em que o dono de umas terras chama 4 dos seus empregados e entrega a cada um uma quantia em valores, em dinheiro, ouro, o que seja, né? Uma quantia igual. Então, o A, B, C e D, cada um recebe a mesma quantia. Muito bom. Ele diz, olha, eu vou ficar um tempo fora e daqui a 2 anos eu volto e vocês prestam contas para mim. Ele ficou lá o tempo fora, voltou e foi lá perguntar, escuta, o A, B, C, D, o que cada um fez? O A disse assim, eu peguei o seu dinheiro e comprei uma pequena terra, plantei, colhi, vendi a colheita e agora temos a terra, o resultado das próximas colheitas e de novo o dinheiro todo que o senhor me deu, porque rendeu em cima desse empreendimento. Eu disse, muito bem, parabéns, maravilha. E o segundo, o que você fez? Eu peguei esse dinheiro e investi algumas coisas, negociei, comprei produtos, vendi. Muito bem, você lucrou, ótimo, então dê-me o lucro, você, maravilha. E o terceiro, então, eu peguei o dinheiro e fui lá no agiota, no banco, depositei o dinheiro lá, está guardado, o dinheiro lá, rendeu uns jurozinhos e tal. Mas só isso? Olha o que os outros fizeram. Não, eu guardei o seu dinheiro está aqui de volta. E o terceiro disse, sabe o que acontece? Eu achei que se eu jogasse na loteria, eu iria ganhar muito dinheiro para o senhor. Eu joguei todas as semanas e o dinheiro acabou. Percebe a diferença entre as 4 atitudes, né? Trazendo um pouco para os dias atuais, né? As 4 atitudes. Um criou um empreendimento que gerou negócio, gerou emprego, gerou trabalho. Não. O segundo gerou trabalho dele, negócio. Não. Os outros 2 fizeram o quê? Fizeram com que aquele dinheiro não rendesse nada. Um não fez nada e o outro perdeu o dinheiro. Ou seja, o cuidado em que essa questão dos talentos, né? E aí, nesse capítulo do Evangelho, há uma observação aqui que a gente poderia refletir bastante sobre ela. Utilidade providencial da riqueza.
provas da riqueza e da miséria. Trazendo para um dia atual, né? Para hoje, terça-feira, amanhã, quarta-feira, corre a Mega Sena, 45 milhões, tá? Se você ganhar na Mega Sena amanhã, 45 milhões, o que você vai fazer quinta, sexta, sábado e domingo? Percebe? Se você está pensando, se eu ganhar na Mega Sena na quinta-feira, eu vou no meu emprego, chuto a porta do chefe, mando ele as favas, né? Ofendo ele e vou embora com a carta de demissão. É melhor não ganhar, porque você já vai fazer bobagem no dia seguinte. Entende? Ok. Vale a pena tentar? Vale a pena tentar. R$6, arrisca, perfeito. Pode ser que você ganhe 45 milhões. Mas mais importante do que ter os 45 milhões é o que você vai fazer com ele. E vamos pensar assim. É sorte. Você acredita na sorte? Vamos começar a pensar. Se você ganhar na Mega Sena, primeira coisa, você vai contar para todo mundo que você ganhou na Mega Sena os 45 milhões? Provavelmente não, né? Você vai começar a ter medo de ser roubado, assaltado, sequestrado, né? Não vai contar nada para a família, porque um monte de gente da família vai pedir dinheiro emprestado, que você sabe que não vai devolver. Olha, o monte, numa boa, eu espero que você ganhe. Mas percebe que você ganha junto um monte de problemas, que você vai ter que aprender a lidar com eles. Então vejam agora uma outra reflexão mais ampla, né? Tudo bem, você nasceu nesse planeta, tá? Por que nós não nascemos na Suíça, ou na Finlândia, né? Ou na Islândia, na Noruega, né? Olha, lá não tem corrupção, tudo é organizado, tudo é limpinho, as coisas funcionam, né? Puxa vida, por que a gente não nasceu lá? A gente não nasceu lá porque nós ainda temos tendência a fazer malandragem, passar na fila na frente do outro, dar um jeitinho. E lá a gente não ia ter oportunidade de testar isso e aprender a não usar, não fazer. Percebe? Nós estamos no país que nos dá todas as tentações para a gente fazer bobagem. A responsabilidade é de cada um fazer ou não a bobagem. Vou dar um exemplo, aconteceu comigo hoje. Eu vim com um motorista de aplicativo e ele estava fazendo a propaganda do filho dele como candidato a vereador, a deputado nas próximas eleições. E estava, não, porque meu filho, porque ele vai botar tudo para funcionar, ele quer que tudo funcione direito, nós defendemos isso, tal. Se você, vou dar aqui um folhetinho dele, manda um WhatsApp para ele, porque se tiver alguma dificuldade, algum problema, ele virá para resolver. Não? Puxa, que legal, né? Olha o discurso lindo do cara. E para me deixar aqui na porta, ele atravessa a faixa de a ciclovia sem a menor cerimônia do mundo. Como assim? Se seu filho seguir o teu exemplo, ele vai fazer malandragem. Não vai, né? Por que ele não andou mais 300 ou 400 metros para fazer a volta lá na praça, lá onde é para fazer a volta? Entende
o jeitinho, né? Se a gente tivesse nascido na Suécia, na Noruega, a gente não ia dar esse jeitinho, não ia ter a tentação de dar o jeitinho. Então, nós estamos no lugar certo, aonde é isto, né? Tanto a dificuldade como a questão financeira tem os seus problemas. Comigo aconteceu há muitos anos atrás. Põe muitos, hein? Bota muitos. Eu tinha uns 15 anos por aí, né? E eu convivi algum tempo com um cidadão que era rico, porque ele convivia com meu pai. Então ele era bem rico mesmo, né? Um dos maiores, filho de um dos maiores empresários do Brasil na época. E a gente convivia bem, né, tal. E um dia eu estava reclamando com ele. Falei assim, caramba, a mesma coisa que aconteceu essa semana. O dólar desceu de valor. O dólar tal. Disse, e daí? Então, a minha mesada agora vale menos do que valia, né? É o problema da inflação. Então tinha aumentado a inflação em 5%, uma coisa qualquer assim, e eu estava reclamando que agora o meu dinheiro da mesada não dava para comprar provavelmente a mesma bala, mesmo doce que eu comprava, mesmo sorvete que eu comprava antes. E ele disse assim, quanto você ganha de mesada? Bom, eu não sei dizer, mas vamos dizer hoje, né, R$200. Tá bom, R$200. Sim, então, desvalorizou 10%, você perdeu R$20. Falei, então, olha aí que absurdo, eu perdi R$20 nessa semana. Ele disse, então, as indústrias do meu pai custam 20 milhões de dólares. Eu perdi essa semana 2 milhões de reais. Já pensou nisso? Percebe? Eu estava preocupado com os meus R$20 e não estava percebendo que o outro, que era super rico, eu dizia, ele não perdeu nada. Não, ele perdeu também. E perdeu muito mais do que eu. Ele perdeu o que eu não ganhei a vida inteira. São problemas. Outra questão interessante, né? Quem me conhece, o pessoal que convive comigo, né? E a jovem que me fez a minha apresentação antes de começar, né? Falou, nosso colega traz boas reflexões, bons pensamentos, boas ideias e tal. Eles me chamam de inteligente, sabe? Mas olha o que acontece. Eu não nasci rico, eu não nasci fortão, eu não nasci bonito, não restou mais nada. Entende? Que às vezes, você não sobrou mais nada. Era a única coisa que dava para fazer. Então, se é isso que dá para fazer, vamos fazer. Percebe que cada situação, né, é muito curioso. Eu convivi uma época da minha vida com o pessoal das artes, teatro, tal, né? Pessoal que canta na noite. E era muito engraçado porque eu podia ir em qualquer lugar, eu podia ir em qualquer restaurante, qualquer lanchonete, andar na rua sem problemas. E essas pessoas que eu conhecia não podiam. Por quê? Porque se ele fosse no restaurante ele não conseguia jantar, porque vinha o tempo todo alguém pedia autógrafo, deixa eu tirar uma foto. Vale a pena? Não sei. São os problemas de ser famoso, né? Às vezes a gente fica invejando o pessoal que ele tem não sei quantos mil likes. Vai ver se essas pessoas podem andar na rua como nós andamos, tomar um sorvete qualquer, né? Comer um sanduíche, uma pipoca na esquina.
Não pode, por quê? Porque tem alguém fotografando e botando na rede social que o cidadão está comendo pipoca na esquina. Então, talvez seja exatamente isso que Jesus colocou como as provas, as dificuldades que a gente tem, tanto na riqueza como na dificuldade. E aí, Jesus coloca a questão seguinte: a desigualdade das riquezas. Por quê? Porque nós estamos nesse planeta para quê? Primeiro, acreditamos que esta não é a única existência, não é a única encarnação e não é a primeira. A gente já vem reencarnando há muito tempo. Estamos aprendendo coisas. Só que o que eu tenho que aprender é diferente do que você tem que aprender, é diferente do que ela tem que aprender. Então, as condições, as situações, aquilo que vai nos colocar na ação, na vida, vai nos proporcionar as condições para que a gente aprenda aquilo que a gente tem que aprender. Mas às vezes a gente não gosta disso, né? Ah, meu Deus, eu queria ser outra coisa. É? Tudo bem. Mas veja, se você resolver ser enfermeiro ou enfermeira, vem junto do pacote você lidar com sangue e com gente sofrendo, né? Aí, outro dia a pessoa disse: nossa, gente, mas olha que legal, eu queria ser comandante de aeronaves, né? Pilotando aquele jato lindíssimo. Eu falei, lembre-se que esse piloto de jato lindíssimo, maravilhoso, não tem feriado, não tem fim de semana, não tem aniversário do pai e da mãe, porque ele está escalado para voar, né? Entende? Não dá para ter um cachorrinho, você que voa daqui para a Europa, dorme uma noite lá e depois vem na outra para cá. Ou seja, a cada 4 dias, 3 você passa fora. Não dá para ter cachorrinho, gatinho. Eu não estou dizendo que é ruim ser piloto de avião. Eu estou dizendo que ser piloto de avião ou não ser piloto de avião tem as coisas boas e tem as coisas ruins. E cada um deles tem que aprender uma coisa diferente. Cada um de nós veio a esse planeta com a oportunidade de aprender coisas. E certamente, como disse muito bem Francisco Cândido Xavier, né? Lembre-se que você está na hora certa, com a pessoa certa, na situação certa para o seu aprendizado, sua evolução. Então, é parar, pensar e dizer assim: o que eu tenho que aprender com isto, né? Se isto me oportuniza aprendizado, maravilhoso, graças a Deus. Nós viemos aqui para aprender, então vamos aprender com aquilo que nos é colocado. Por quê? Porque neste momento nós não sabemos, cada um de nós, o que é útil ou não é útil para o nosso aprendizado, né? Mas aquilo que está acontecendo sempre é útil para o aprendizado. E aí, continuando nessa questão do emprego da riqueza, né? Tem aqui uma mensagem, 1860, em Genebra, um espírito que quando perguntaram o nome dele, ele se intitulou Pascal. Ele coloca uma mensagem muito interessante, que em linhas gerais, vou colocar a coisa assim, simplificando. Todos nós conhecemos aquela brincadeira, ou aquele ditado, né, que caixão não tem gaveta. Então,
o que é que você vai levar desta existência? Porque o corpo físico é um veículo que você está usando no momento, até o momento em que esse veículo não funcione mais, e o espírito que está animando, está dando vida a este corpo físico, esse espírito continua o seu processo de evolução. Tá, o que esse espírito aprendeu? O que vai levar? Não vai levar o que você teve, vai levar o que você aprendeu a usar o que você teve. É por isso que o Espiritismo coloca de forma muito categórica, né, que tudo ao nosso redor está aqui por empréstimo. Se está por empréstimo, eu tenho que fazer um bom uso disso. E o bom uso é o aprendizado que eu posso ter no uso destas coisas. Da riqueza, da dificuldade. Então, a verdadeira propriedade é o que você aprende para a tua evolução intelectual, para a sua evolução moral e para a sua evolução emocional. São as três coisas que o espírito evolui: no intelecto, raciocínio, razão, lógica, competência intelectual; moral, atender às leis divinas, o que está certo, o que está errado; e emocional, o que você sente: amor, tristeza, alegria, raiva, perdão, essas coisas todas. Na verdade, essa é a verdadeira riqueza, é o que você aprende. Por quê? Porque o que você aprende não morre quando o corpo físico morre, né? Quem melhora o aspecto intelectual não é o corpo físico, é o espírito. Quem compreende e se posiciona melhor moralmente não é o corpo físico, é o espírito. E quem sente as emoções não é o corpo físico, é o espírito. Ah, não, mas e se eu der um beliscão? Claro, você dá um beliscão, o beliscão dói o corpo físico avisa o espírito sente a dor. Quem sente é o espírito, não é o corpo físico. Ora, então, a grande chave que Jesus nos coloca do emprego da riqueza é aquilo que você tem, não importa se muito ou pouco, o que você está fazendo com ele, o que você está fazendo com isso. Tem uma passagem do Evangelho, né, que não está aqui neste capítulo, mas que coloca de forma muito interessante isto. Essa passagem do Evangelho diz que Jesus estava na porta do templo, provavelmente aguardando todo mundo entrar para fazer lá sua palestra, sua locução, e chega um homem rico e deposita uma quantia significativa lá de donativo para as obras assistenciais do templo. Maravilha, o pessoal agradece, ele vai embora. Daqui a pouco chega uma viúva. Gente, viúva 2000 anos atrás, né? Num mundo absolutamente machista, em que a mulher não tinha emprego, ou seja, a viúva era alguém destinada a uma miséria. E ela chega com uma moeda e deposita uma moeda de donativo. E aí alguém pergunta para Jesus: Jesus, qual foi o maior donativo? O do rico ou da viúva? Ele diz assim: o maior donativo foi o da viúva. Por quê? O rico deu o que lhe era supérfluo e a viúva deu o que era mais do que necessário a ela. Ou seja, ela deu uma parte dela. O rico deu o que estava sobrando. Ótimo! O templo precisava do dinheiro do rico, porque tem que construir, pagar imposto, todas as coisas. Mas em termos de valor,
espiritual, quem estava doando mais era quem estava doando pouquinho, porque estava dando do pouco que tinha. Então, é nesse sentido que Jesus coloca a questão do rico e do pobre nessa passagem do Evangelho, né? Ou seja, você deve ter uma casa? Deve ter uma casa. Você deve ter uma roupa? Deve ter uma roupa. Tem um programa de televisão que eu nunca assisti ele inteiro, mas já assisti um pedacinho porque eu fiquei muito curioso. O programa chama-se Menos é Mais. Acho que é isso o programa, né? É uma situação em que uma ou duas moças, não sei, tal, especializadas em organizar coisas. Por quê? Porque elas chegam na casa da criatura e a criatura tem lá 50 roupas, 14 tênis, né? Escuta, quantos pés você tem? Você precisa de 14 tênis? E é muito curioso você pensar o seguinte, né? Ok, joia, bacana você ter uma televisão de 65 polegadas na sua sala. Maravilhoso, sensacional, nada contra. Mas por favor, não compre a prazo pagando juros. Porque você está fazendo um comprometimento financeiro para uma coisa que, se você comprar uma de 30 polegadas, você vai ver a mesma carinha, o gol é do mesmo tamanho, o teu time vai marcar o mesmo número de gols. E você não está se complicando financeiramente, né? Muitas vezes a gente vê notícias assim, o povo brasileiro tal, tem não sei quanto de devedores e tal. Fatalmente, e esse é um hábito nosso. Por que nós compramos no cartão de crédito? Para desfrutar agora de uma coisa que eu não tenho condições de desfrutar agora. Desculpe quem gasta no cartão de crédito, mas essa é a realidade. Se você não pode comprar isto nesse valor, por que você está comprometendo o futuro, né? E aí tem uma coisa engraçadíssima, né? Ou triste, ou como você quiser chamar, né? A pessoa assim, não, sabe, eu sou uma pessoa de pouca fé. Como pouca fé? Você comprou em 12 meses? Olha a fé, você tem certeza que você vai ter dinheiro para pagar em 12 meses isso daqui. Aliás, a primeira fé que você tem é que você vai estar vivo daqui a 12 meses para pagar as 12 prestações e não deixar um problema para o outro. E é aí que acontece uma coisa também nesse capítulo do Evangelho. A transmissão da riqueza. Olha que interessante. Quantos casos você conhece? Talvez nenhum, espero que nenhum, mas talvez alguns, de gente que deixou uma riqueza para os filhos, e os filhos que até então se davam bem, agora se degladiam, um bate no outro, brigam, se tornam inimigos por causa de dividir a riqueza que o pai deixou. Pai ou a mãe, não sei, avô, avó, né? Olha que coisa curiosa. A transmissão da riqueza, que talvez a pessoa tenha intenção de favorecer, de ajudar um filho, um neto, você tal, perfeito, maravilhoso. Você está ajudando alguém da família, tal. Mas olha que coisa interessante, desprendimento dos bens terrenos, né? Aí eu pego para o meu amigo e digo assim, para minha filha, e digo, olha, guarda esse livro daqui para quando eu morrer você lembrar de mim. Eu estou comprando a minha memória no outro, né? Testamento, então, deixo para uma casa para minha filha para quando ela casar. Quer dizer, eu já estou querendo mandar na vida do filho depois de morto. Faz sentido isso, né? Faz sentido isso?
Se eu deixar os 45 milhões que eu pretendo ganhar na Mega Sena amanhã, eu deixar para meus filhos, eu espero que minhas filhas não briguem. Se for para elas brigarem, eu não quero ganhar. Né? Deixa elas se entenderem na pobreza, está tudo bem. Uma vai ajudar a outra. Se for dividir 15 milhões para cada uma e elas vão brigar, é melhor não ter. E aí é que entra essa questão, né? Muitas vezes nós estamos recebendo uma fortuna, uma riqueza qualquer, né? E nos desentendemos com quantas famílias você não vê destroçadas, porque alguém morre, deixa uma residência e eles ficam brigando anos. Não, tem que vender por mais, tem que vender por menos, eu não faço isso, eu não faço aquilo, ele está levando vantagem. Gente, vocês estão destruindo uma estrutura familiar por causa de um imóvel, né? Por causa de um carro velho. Então, é aí que coloca-se, o Evangelho segundo o Espiritismo coloca essa questão da transmissão da riqueza, o cuidado, Cristo, e o cuidado de quem recebe essa riqueza. O que, de novo, o que eu vou fazer com isso? Porque o que vale para a evolução do espírito é o que a gente faz com as coisas. Não são as coisas. As coisas são instrumentos para nós podermos evoluir. E se aquilo for um instrumento para me causar maiores dificuldades ou maior problema, talvez fosse melhor eu não receber aquele produto, aquela situação, né, que não vai me ajudar em nada. Saúde e paz para todos vocês. Então vamos assim agradecendo ao nosso palestrante da noite, agradecendo a todas as equipes espirituais que se fizeram aqui presentes, nos auxiliando, nos amparando, e agradecendo ao nosso Pai Criador pela oportunidade de mais um momento de reflexão do seu Evangelho de luz. E assim agradecidos, vamos unindo tudo aquilo que temos de melhor em nossos corações, em nossos sentimentos, nossos pensamentos. E vamos transformando tudo isso em vibrações. E assim vamos vibrando pelo bem universal, vibrando pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibrando pelo Brasil, por seu povo, seus dirigentes. Vibrando para que o Evangelho de Jesus seja norma de conduta de toda a humanidade. Vibrando por todos os sofredores, encarnados, desencarnados. Vibrando por todos os lares da terra, em especial aqueles que ainda se encontram em desarmonia. Vibrando pela fraternidade dos discípulos de Jesus, pela união fraternal e por todas as casas que a compõem. Vamos vibrando por esta casa que nos acolhe, o Grupo Socorrista Maria de Betânia, suas urnas de vibrações, câmeras de passes, seus dirigentes, trabalhadores, alunos e assistidos. Vamos vibrando por todas as filosofias e religiões que se reúnem em nome do Cristo, buscando o autoaprimoramento. Vamos vibrando por nossos parentes, por nossos familiares, por nossos amigos e por aqueles que ainda temos alguma dificuldade na convivência. E assim vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. E vamos projetando no centro deste salão um enorme coração,
aonde depositamos tudo aquilo que temos de melhor, para que o plano espiritual possa levar aonde se fizer necessário. E assim, gratos por tudo que recebemos nesta noite, gratos pelo dom da vida, gratos por esta oportunidade de encarnação, vamos elevando o nosso pensamento ao mais alto e de joelhos em espírito, vamos até o nosso Pai Criador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E que os bons espíritos, os amigos de luz, nos acompanhem de retorno aos nossos lares e que por lá permaneçam até o nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos. Lembrando que a semana que vem, apesar do